A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Estamos felizes por essa oportunidade que Deus nos concede. Aqui o pastor fala assim, vai pregar, não posso nem falar que não vou. É só Jesus na causa. Mas estamos felizes, né? Porque o Senhor tem nos ajudado. Dia de semana é um pouquinho mais difícil para a gente estar na casa do Senhor, né? A gente tem que fazer um esforço dobrado, né? Mas quem conseguiu estar aqui hoje, glória a Deus, amém? Você conseguiu vencer o cansaço, as suas tarefas, e você conseguiu estar aqui, é bênção. Hoje eu queria meditar com você numa palavra, tá no livro de 2 Reis, capítulo 5. É um texto conhecido, mas Deus tem algo para falar no teu coração nessa noite. E eu tenho certeza que assim como Ele falou no meu, também Ele falar no seu coração. O tema da mensagem hoje é: você não pode melhorar se estiver se enganando. É um tema forte, é um texto forte, mas eu tenho certeza que Deus tem palavras reveladas para falar ao nosso coração nessa noite. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. É uma leitura um pouquinho extensa, mas a gente vai conseguir. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei na mão meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgou as suas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se com muita indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Depois disso, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado a levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe, Senhor, teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor teu servo. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Esse texto é um texto muito interessante, né? Tem muitas chaves aqui para a nossa vida.
Aqui começa dizendo que Naamã era um homem valoroso, porém leproso. Então o texto já começa assim, né? Um comandante de exército, um grande homem diante do Senhor, muito conceituado, e por ele Deus, o Senhor deu vitória à Síria, porque mesmo as vitórias do inimigo era Deus que dava. Isso é muito interessante também, né? Só que era leproso, porém era leproso. É uma bênção, mas é arrogante. Quem já ouviu isso? Canta bem, porém prega bem, porém ganha bem, porém. Quem não tem um porém na vida aqui? Mas quem pode dizer que não tem um porém também na vida? Né? Todos nós temos. Se a gente procurar bem, tem um porém lá, né? E esse comandante, ele era admirado, era respeitado. Deus tinha dado muitas vitórias para ele, mas ele era leproso. E essa doença afetava a sua integridade e deixava esse homem que era tão forte vulnerável. Naamã era tão grande quanto o mundo. Ele poderia fazê-lo, e ainda assim, o mais desprezível escravo na Síria não trocaria de pele com ele. Era uma pessoa muito importante, mas se alguém falasse assim, você quer ficar no lugar de Naamã, ninguém ia querer, por causa da doença que ele tinha. A lepra era uma doença mais temida de todas as épocas, né? Muitos leprosos, a gente sabe já disso, né? Que eram forçados a sair do convívio da sua casa, da sua família. E o fato de Naamã, leproso, estar ainda nesse cargo aqui, porque Naamã, sendo leproso, ainda era comandante da Síria. A gente fica se perguntando, né? Por quê? Ele era leproso, ele não deveria estar nesse cargo. Duas possíveis razões por ele ainda estar no cargo. Primeira razão, ele pode ter sido acometido de uma forma suave da doença, de modo que as pessoas ainda não tinham conhecimento que ele era doente, né? Então, essa doença poderia estar no estágio inicial. Ou, de repente, ele se escondia muito bem debaixo de toda aquela armadura que ele usava, e só quem era da casa sabia realmente o que ele tinha, né? E os seus soldados ali mais íntimos. Outras pessoas não sabiam. O fato é que ele era leproso. E o versículo 2 fala de uma menina, né? De acordo com a Bíblia de Jerusalém, essa menina foi levada do território de Israel e ficou a serviço da mulher de Naamã. Aqui no texto fala, no versículo 2, que levaram cativo a uma menina. E realmente era uma menina ainda, tá? Não era uma jovem, nem uma mulher formada, não. Era uma menina realmente. E a Bíblia fala que ela, movida de compaixão, porque a menina estava dentro da casa de Naamã, sabia da situação de Naamã, e ela disse: se o Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria ele da lepra. Ela comenta isso com a esposa de Naamã. E mais do que depressa, né, essa esposa comunica a Naamã: olha, essa menina que a gente trouxe cativa, ela falou uma coisa muito importante. Ela disse que tem um profeta lá em Israel que se você estivesse diante dele, você ficaria curado. O interessante desse texto, já fazendo a aplicação, que essa menina aqui, apesar dela ser escrava, ela está escrava da casa de uma pessoa, né, de uma pessoa importante, ela não tinha uma mentalidade de vítima. Isso é muito interessante. Porque muitas vezes, hoje foi cantado aqui pelo nosso querido irmão Diego, né, e a Thaís, sobre isso. Muita gente é movido pela circunstância. A maioria de nós é movido pela circunstância. A gente vê o que está em volta e a gente se define pela nossa circunstância. Essa menina não. Essa menina, apesar dela ser escrava na casa de alguém importante, ela não tinha uma mentalidade de vítima. E o primeiro passo em direção ao sucesso é uma pessoa que não tem mentalidade de vítima. Isso é muito importante. Isso diferencia as pessoas que conseguem furar a bolha daquelas que não conseguem. A pessoa que tem uma mentalidade de vítima, ela nunca consegue ir além. Ela fica sempre parada naquele limite que ela acha que ela tem.
E essa menina não tinha, apesar de a situação dela ser totalmente adversa, né? E a segunda coisa que eu acho muito interessante na vida dessa menina aqui é que ela sabia do seu propósito. Gente, que coisa linda. Eu estou escrava na casa de uma pessoa. Eu estou escrava, mas eu não sou escrava. Tá entendendo? Eu estou nessa situação, mas essa situação não me define. E olha o que ela fala. Se o meu Senhor, olha a autoridade dessa menina, gente. Se o meu Senhor estivesse diante do profeta lá da minha terra, você ficaria curado. Olha só, essa menina aqui era uma evangelista. Essa menina aqui sabia quem ela era, né? E eu sempre digo, né, na maioria das minhas ministrações, eu sempre falo, o dia mais importante na vida de uma pessoa é o dia em que ela nasceu e o dia que ela descobre por que ela nasceu. Isso é muito importante. Tem pessoas que passam a vida toda sem saber por que nasceu. Isso é triste demais, né? No meu livro Mulher de Visão eu até falo isso. Se você não sabe por que você está nessa terra, meu Deus do céu, você precisa descobrir urgente, porque isso é o nosso propósito. E essa menina, ela sabia quem ela era. A maioria das pessoas simplesmente permite que as suas vidas aconteçam. Preste atenção nisso. A maioria das pessoas derivam. A maioria das pessoas esperam. A maioria das pessoas reagem. E quando uma boa parte da vida dela já se foi, aí ela percebe que deveria ter sido mais positiva e mais estratégica. Isso a gente vê muito em hospitais, quando a pessoa está lá quase morrendo, né? A gente vê isso muito em asilos, quando a pessoa está lá velhinha, né? E a gente vai conversar com a pessoa e a pessoa fala, poxa, eu errei tanto, eu fiz isso, eu não liguei para meus filhos, eu abandonei meus filhos e não sei o quê, e conta aquelas histórias, e já no final da vida aí não dá mais tempo de fazer mais nada praticamente, porque ela só reagiu aos acontecimentos, ela não fura essa bolha, sabe, de propósito. Mas não era o caso dessa menina. Ela estava escrava, mas o seu coração era livre. Ela sabia que tinha um Deus poderoso em Israel e que Deus agia por meio do seu profeta. Essa menina, ela não era controlada por circunstâncias, ela não era movida pela sua situação atual, ela não se deixou amargar pelo fato de estar longe da sua terra. De repente, se fosse eu ia falar assim, eu vou falar do profeta da minha terra para esse homem que me trouxe para cá como escrava, vai morrer leproso. Para mim, pode morrer leproso, que eu não estou nem aí. Não, gente, essa menina, ela tinha um coração diferente. Ela não se deixou amargar por aquela situação ali. Ela poderia não dizer nada para sua senhora, mas ela preferiu produzir esperança e fé naquela casa. Então, a vida não é do jeito que deve ser, ela é do jeito que é. Agora, a maneira como você lida com isso é que vai fazer toda a diferença. Se você procurar uma vida perfeita, você nunca vai ter. Essa que é a realidade. Eu sempre digo isso também. A minha filha, a Isabela, ela sempre falava isso para mim. Mãe, a vida não é um morango. Realmente, não é. A vida não é como a gente gostaria que ela fosse. A vida, ela se apresenta para nós com tudo que ela é. E o que a gente vai fazer com isso, gente, é que vai produzir diferença na nossa vida. Tem gente que com pouca coisa, ela produz muito. E tem gente que tem muito e não consegue produzir nada. Sabe? Porque isso vem de dentro. Essa menina aqui, ela me inspira. Sinceramente, ela me inspira. Falei, meu Deus, uma menina que foi levada para um lugar escrava, ela não tinha uma mentalidade de escrava, ela não era vítima, ela tinha confiança naquilo que ela estava falando, ela pregou sobre o Deus de Israel, mesmo não estando na terra de Israel. Isso aqui é muito lindo. E aí, o que Naamã faz com essa informação lá no versículo 4? Naamã, imediatamente, ele vai ao rei do seu próprio país. Peraí, essa menina disse que tem um profeta em Israel. Israel estava sob dominação nessa época, né? Tava ali, tinha um acordo ali, né? Tinha um acordo dos cavaleiros ali com a Síria,
né? E aí ele acreditou que aquilo podia ser feito. E aí que vem a mensagem, tá? É aí que vem a mensagem. Você não pode melhorar enquanto estiver se enganando. Até aquele momento, Naamã estava escondido atrás da roupa dele. Mas ele sabia que era leproso. Só que quando ele ouve a informação da menina, ele pensa, não, eu vou resolver isso. Se existe uma possibilidade para eu ficar curado, eu vou atrás. Então, trazendo para hoje, por isso eu coloquei esse tema, você não pode melhorar enquanto estiver se enganando. Se você não admitir que tem um problema, você nunca vai resolver o seu problema. Se você não admitir que tem uma fraqueza numa área da vida, você nunca vai sobrepujar essa fraqueza na sua vida. Se você não admitir que você tem uma deficiência numa área, você nunca vai melhorar nessa área. E Naamã encheu o coração dele de esperança, né? Ele ficou muito esperançoso e ele pensa, eu vou mudar essa realidade, eu vou mudar essa situação. Por quê? Tudo que vier a acontecer daqui para frente, agora, começa hoje. Gente, a gente tem hora que a gente precisa fazer isso. Hoje, eu vou dar um fim nessa situação, por mais doloroso que seja. Aqui a gente não vai ensinar ninguém a lidar com os problemas da sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa que só você pode fazer. Só você pode falar, não, eu vou sentar com essa pessoa e vou resolver isso hoje. Eu vou sentar com essa pessoa e vou resolver essa questão hoje. Hoje eu vou sair da inércia que eu estou e vou começar a fazer alguma coisa. Porque, gente, se eu fizer sempre a mesma coisa, o meu resultado será sempre igual. Eu só vou mudar um resultado na minha vida, seja ela secular, espiritual, familiar, emocional, qualquer coisa que você pense. Se você fizer algo diferente, se você fizer a mesma coisa, o resultado vai ser sempre a mesma coisa. Então, uma possibilidade é uma dica de Deus, nós devemos segui-lo. Quem falou isso foi Soren Kierkegaard. Uma possibilidade é uma dica de Deus, devemos segui-lo. Às vezes Deus coloca uma possibilidade na sua frente e você fala assim, não vai dar certo. Pronto, nem vai, porque não vai dar mesmo. Se você já falou que não vai dar certo, então já não vai dar mesmo. Você é a maior autoridade sobre a sua própria vida. Se você diz que não pode, você não pode. Se você diz eu posso, você pode. Está entendendo? Então, Naamã, ele partiu, ele foi. Sabe? E quando ele chega lá no versículo 5, versículo 6, vamos lá ler de novo. Vamos lá, não fecha a Bíblia não, hein? Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E, a parte dele ele faz, vou mandar uma carta ao rei de Israel, falar para ele, para te apresentar o profeta, para que você fique curado. Na realidade, ele achou que era o rei que ia resolver o problema dele, né? Não foi nem o profeta, ele achou que era o rei que ia resolver. Quando o rei pega aquela carta, ele fala, quando essa carta chegar, envie-te o meu servo Naamã para que o cures da lepra. Meu Deus, o rei ficou desesperado. Meu Deus do céu, quem esse homem está pensando que eu sou? Será que ele acha que eu sou Deus, que eu vou restaurar a lepra de alguém? O rei ficou desesperado, não, ele está procurando alguma ocasião contra mim, não é possível, o Naamã, super esperançoso, de resolver o problema dele, e o rei desesperado, quer dizer, esperança para um e desespero para outros. Quando ele leu a carta, o rei de Israel rasgou as suas vestes, e falou, meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer? Alguém mandou o recado para Eliseu, porque sempre tem um fofoqueirinho, que corre lá, sempre tem, toda história tem, toda história tem alguém que vai lá e corre para falar, aconteceu isso. Normal. Chegou a informação para o profeta. Quando Eliseu fica sabendo do ocorrido, Eliseu fala assim, simples assim, rei, por que você rasgou as suas vestes? Não estou entendendo. Que ele vem a mim e ele vai saber que há um profeta em Israel. Gente, que coisa linda. O que você acha dessa fala de Eliseu? Eu sempre gosto de pegar nesse ponto, Eliseu aqui foi exibido.
exibicionista, convencido. Não fica preocupado não. Manda ele vir para mim, que ele vai saber que tem profeta em Israel. Gente, é errado dizer quem eu sou? É errado dizer quem eu sou? Seria errado se ele falasse que era profeta e não fosse. Mas ele não era profeta? Ele era profeta. Então, não tem nada de errado em você dizer quem você é, se você é. Vamos parar com essa falsa humildade. Tá entendendo? Não, eu não sou ninguém, eu sou um pobre coitadinho. O problema é seu. Se você é pobre coitadinho, é só você que é pobre coitadinho. Porque eu não sou. Eu sou filha do rei. Eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer crente. Eu sou uma flecha na mão do valente. Tá entendendo? Então a gente precisa aprender. Gente, o texto bíblico não é só para ficar lá para trás, não. É para a gente trazer para a nossa vida. Porque às vezes, quando a pessoa é mal resolvida, a pessoa tira você como exibida. Eu estou falando porque isso acontece comigo. Já aconteceu várias vezes, vive acontecendo. Poxa, a irmã Alessandra é muito exibida. As informações às vezes chegam, normal, gente, tranquilo. É a opinião da pessoa. Eu tenho no meu celular, no meu status, amada, linda e bem resolvida. No meu status. Uma pessoa falou, isso aqui é muita pretensão sua, você botar isso no seu status. Eu falei, é muita intromissão sua se meter naquilo que eu escrevo no meu status. Se eu me considero amada, linda e bem resolvida. Se você não é, o problema é só seu. Tá entendendo, gente? Então, hoje a gente vive isso. A gente vive essa história. Não é errado você dizer que você é, se você é. Amém. Você é. Ué, se eu fiz uma faculdade, eu fiz uma faculdade. Se eu fiz uma pós-graduação, eu fiz uma pós-graduação. Se eu fiz um curso de pós-costura, eu sou costureira. Não é isso? Se eu fiz um curso de pintor, eu sou pintor. Se eu estudei bateria, eu sou baterista. Se eu estudei para tocar violão, eu sou um guitarrista. Ué, que mal há em falar isso, gente? Só que às vezes as pessoas elas têm uma consciência tão de vítima que elas não conseguem entender que Deus tem chamados especiais para pessoas e propósitos diferentes para cada pessoa. Eu não consigo tocar um violão, já toquei lá atrás. Hoje não consigo mais. Esqueci tudo, não sei mais nada. Sabia bem pouquinho e acabei esquecendo tudo. Hoje eu não consigo. E que mal há em dizer que eu não consigo fazer algo que eu não sei fazer. Eu não sei fazer, mas tem pessoas que sabem fazer e muito bem. Glória a Deus por isso. O reino de Deus é feito assim, né? De pessoas que têm dons especiais. E todos os dons são para a glória de Deus. O dom que eu tenho não é para mim, proveito meu. O dom que eu tenho é proveito para a igreja. É assim que o apóstolo Paulo fala. Então, por que a gente tem que esconder o nosso chamado? Por que a gente tem que esconder a nossa vocação, os nossos talentos? Eliseu já dizia quem era pelo próprio nome. O nome dele era Elisha. E Elisha quer dizer salvação. Deus é salvação. É muito importante saber quem a gente é. Ele era profeta. Manda ele vir para cá e ele vai saber que tem profeta em Israel. Quem que é profeta? É aquele que tem visões, aquele que ferve com a mensagem divina. Eu sou profeta de Deus porque eu fervo com a mensagem divina. Eu amo a palavra de Deus. E não é errado dizer que eu sou, se Deus me chamou para ser. Então, irmãos, a gente precisa aprender isso. Tem profeta em Israel. Aquilo que tu, ó rei de Israel, parece ter esquecido. Você esqueceu que tem profeta em Israel? Que ele vem agora para mim. O assunto não é teu. O assunto me pertence. Porque eu sou profeta do Deus Altíssimo. E continuando o texto, lá no versículo 9, Naamã para na porta de Eliseu. Ele para na porta de Eliseu. Cavalos, carros, comitiva, ele para ali. Só que acontece uma coisa muito interessante. Ele estava determinado, né? A ser curado. Ele parou, ele não sou eu não, vai lá para o profeta. Ele para lá. Gente, o interessante é que Eliseu não recebeu Naamã. Não recebeu. Parou na porta da casa dele, a Bíblia é bem clara. Só que ele não recebeu. Como eu vou falar isso? Muitas vezes, quando você é uma pessoa que é usada por Deus,
Tem coisas que você vai fazer e algumas pessoas não vão entender. E você não é obrigado a explicar o que Deus está fazendo através de você. Se você parar para dar explicação para todo mundo, cara, você não vai fazer nada para Deus. Está entendendo? Está entendendo isso, gente? Porque isso é para gente. Eu não tenho que explicar. Eliseu não explicou nada. Eliseu mandou um mensageiro. Eu boto óculos para ver o rosto de vocês. Porque eu só vejo borrão. Aqui eu enxergo de perto. O meu óculos ele tem essa partezinha aqui, mas eu não consigo usar assim. É incrível. Então, o profeta, ele não tem que estar em todos os lugares, nem com todas as pessoas. Amém, irmãos? Amém. Amém? O profeta não faz a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Amém? Amém. Nós fomos chamados como profetas de Deus, eu e você. Amém. Porque nós temos a palavra revelada no nosso coração. Está entendendo? Você é profeta de Deus. Amém. Pastor, eu não sou chamado para isso. Você é chamado para isso porque você tem a palavra de Deus no teu coração. Amém. Tem pessoas que você vai falar o tempo todo para ela. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai falar assim: parou, não fala mais. Quem não passou por essa situação? Levanta a mão aqui para me saber. Tem hora que Deus vai falar assim: você não tem mais que falar mais nada, agora deixa comigo. Você vai orar agora e deixa comigo. E você tem que fazer. Está entendendo? Então o profeta ele não explicou, ele não foi. Era parte do tratamento de Naamã ser ignorado pelo profeta. Era parte do tratamento. Alguém de fora poderia não entender, mas o compromisso de Eliseu era primeiramente com Deus. O profeta faz o que Deus manda. O compromisso do profeta é com Deus. E o profeta entrega uma revelação de Deus a Naamã. Olha, vai lá, se lava no Rio Jordão 7 vezes. Não uma, não duas, não 3, não 5. 7 vezes. E você vai ficar purificado. E aí eu anotei algumas coisas aqui sobre isso, né? Somente com humildade Naamã poderia enxergar e desfrutar da revelação de Deus, do milagre de Deus na sua vida. Naamã precisava ser tratado na questão da sua soberba, né? Então, a água em que ele teve que mergulhar não era só física, mas também espiritual. Foi o profeta Eliseu que entregou para Naamã a revelação: lava-te 7 vezes no Jordão e serás purificado. O 7, Zain, o 7, a palavra 7, Zain, porque no hebraico o número também é uma letra. Então 7 refere-se ao Zain. Zain quer dizer sustentação. Na Bíblia, o número 7 fala de totalidade, fala de perfeição e fala de conclusão. Então, ele deveria mergulhar 7 vezes. E em qual rio? Existem alguns rios em Israel, não muitos, mas ele tinha que mergulhar no Jordão, Yarden. Por que Jordão? Porque o próprio nome Jordão quer dizer aquele que desce. Naamã precisava descer, se humilhar, e uma vez só não, 7 vezes. Então, fazia parte do tratamento de Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí, né, Naamã quase perdeu o milagre. Por quê? Porque ele disse que na terra dele, ele achou um absurdo o profeta não receber ele. Eu vim de longe, uma comitiva enorme, parei na porta do profeta, e ele só me deu uma mensagem, nem me recebeu. Ele já ficou irado aí. Número 2, me mandou mergulhar no Rio Jordão, esse rio lamacento. Lá na minha terra tem vários rios, ele citou o nome de 2, que são rios maravilhosos, águas limpas. Eu vou ter que mergulhar nesse rio aqui, lamacento. Fazia parte do propósito para o milagre de Naamã. E milagre, né, milagre, a palavra milagre no hebraico fala de vida, reinado, humildade e apoio. Isso é milagre na Bíblia. Então, o que é um milagre? É uma mudança de estação na vida de alguém. Uma palavra profética sai da boca de Eliseu, mas ela está condicionada a uma ação. E deixa eu falar outra chave desse texto. Geralmente, milagres que Deus quer fazer na nossa vida estão condicionados à ação. Ponto. Pode ser que Deus faça alguma coisa e você não precise fazer nada, mas geralmente está condicionado a uma ação da sua parte.
Então, Naamã quase perde o milagre. Por quê? Porque ele não quis se adaptar ao que o profeta tinha falado para ele. Na realidade, o milagre é um sinal. Perceba que Eliseu não ministrava muito, mas fez muitos milagres. Você não vê na vida de Eliseu ele falando, pregando, ministrando, falando para as pessoas. Qual era o forte da vida de Eliseu? Milagres. Por quê? O milagre, ele sinaliza algo maior. O próprio Jesus, mesmo com os milagres que Jesus fez, Jesus nunca fazia um milagre só por fazer. Jesus, quando ele fazia um milagre, isso sinalizava uma verdade incontestável que ele queria deixar bem claro aqui para as pessoas. Por isso ele realizava um milagre. Quando aquele paralítico estava lá, né, e que ele precisava ser curado, e as pessoas começaram a razoar nos seus corações, né, que Jesus ia fazer aquilo, e aí Jesus fala assim: vem cá, o que é mais fácil? Dizer para esse paralítico, perdoar são os seus pecados, ou levanta-te e anda? Tem que ter muita moral para falar isso, né? Tem que ter muita moral para falar isso. Então, só para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, eu digo para você, paralítico, levanta, toma tua cama e anda. Eu posso tanto curar quanto perdoar pecados. E eu vou provar isso agora. Então, geralmente, quando Deus fazia um milagre, era para provar uma verdade incontestável. E quando Jesus fala com seus discípulos, ele fala assim: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome farão isso, farão isso, farão isso, farão isso. A maioria dos milagres que Deus já fez na minha vida, no campo pessoal, exigiu algo da minha parte. A maioria dos milagres que Deus fez através de mim para alguém foi para mostrar uma verdade incontestável. É muito interessante quando eu lembro as coisas que Deus já fez, assim, né, nesse tempo todo de ministério, eu e o Luciano, a gente sempre foi muito grudado, né? A maioria das coisas que Deus fez, ele viu, né? Uma das coisas que eu não esqueço foi uma irmã, uma vez, lá na Catedral de Santa Cruz. Ela era minha aluna na escola dominical, e ela falou: irmã Alessandra, eu vou ficar viúva. Eu falei: irmã? Eu falei: meu marido está com câncer, inclusive eu já vi funerária, já vi caixão, já vi tudo. Parece que ela estava, sei lá, esquisito, sabe? Eu achei muito estranho quando ela foi isso comigo. Mas tudo bem, fiquei assim escutando. Mas olha só, eu queria que a senhora fosse lá em casa fazer uma oração. Porque, assim, para desencargo de consciência, vai lá orar por ele. Aí tá bom, aí eu chamei o Luciano, a gente foi, acabou a escola dominical, a gente foi. Isso tem muito tempo mesmo. Vi um irmão deitado lá na cama, ela morava numa casa muito bonita, muitos quartos, né? A família, que ela tomava conta da casa, a família morreu e a casa ficou para ela. Então, a casa muito bonita, e o moço lá caído lá na cama, jogado na cama, muito triste. E aí o Luciano falou assim: Alessandra, abre o texto e lê uma passagem bíblica para ele. Aí eu abri o texto da cura lá do tanque de Betesda. Do tanque de Betesda, que aquele homem estava há muito tempo doente, né? E Jesus aparece. Aí eu li para ele aquilo tudo, ele ficou olhando assim na cama, observando. Aí ele falou assim: a senhora acha que Deus pode me curar? Eu não esqueço disso que ele falou. A senhora acha que Deus pode me curar? Porque ele sabia que estava com câncer, né? Aí eu falei assim: eu acho que Deus pode te curar sim, porque se curou essa pessoa aqui que eu acabei de ler na Bíblia, eu acho que Deus pode te curar. A senhora vai orar? Eu falei: vamos orar. Eu e meu esposo, a gente veio aqui para isso. Eu li o texto, eu creio no que está escrito no texto, e a vontade do Senhor será feita. Nós vamos orar. Eu vou orar, nós vamos orar para que Deus te cure. Se Deus vai curar agora ou vai curar para sempre, aí fica nas mãos dele. Mas nós vamos orar para que o Senhor te cure. Irmãos, aí passou. A irmã sumiu da catedral, sumiu, nunca mais ouvi. Falei: gente, a irmã sumiu, o que aconteceu? Passou. Aí quase um ano depois, eu vi ela numa festividade. Na porta, assim, onde era o gasofilácio, ela foi entregar o dízimo, ela estava assim na porta. Falei: irmã, quanto tempo que eu não vejo a senhora sumiu na escola dominical e tal. E aí, como é que a senhora está? Achando que o marido dela tinha morrido. Ela falou: irmã, tu não sabe que meu marido não está vivo? Eu falei: o quê? Eu mesmo fiquei espantada. Meu marido está vivo. Olha, eu encomendei caixão, encomendei um monte de coisa, fiz plano funerário. O homem está vivo. Foi operar, os médicos abriram a barriga dele, não tinha câncer nenhum. Fecharam de novo e ele está vivo aí. Está aí, me dando trabalho. Está me dando trabalho. Eu estou aí aturando ele até hoje. Falei: Jesus amado. Gente,
Olha como que Deus faz as coisas, sabe? Nós precisamos crer que quando Deus queria mostrar uma verdade incontestável ali para aquela mulher e para aquele homem. Talvez ele achasse que as palavras da Bíblia eram só palavras da Bíblia, palavras bonitas. Talvez ele nunca achou que aquilo ali poderia fazer efeito real na vida dele. E quando a gente foi ali sem saber de nada, só para fazer uma oração por um moribundo, a gente ora e Deus cura. Ela disse: mãe, eu não entendi o que aconteceu. Porque todos os exames mostravam o câncer. Quando eles abriram, ele não tinha nada. Acharam uma enfermidade que não era câncer, que com um remédio se tratava. Ainda abriram ele à toa, porque não tinha nada que precisasse nem ser aberto. Falei, gente, como Deus faz as coisas. Então, Naamã, ficar curado da lepra sinalizaria o que ali para Naamã? Que o Deus de Israel era maior. Porque não foi uma pessoa qualquer que foi curada, foi um general que seria curado. Então, um general sendo curado, mesmo Israel estando numa situação desfavorável, isso deixaria claro que a nação de Israel possuía o Deus que era de verdade. Porque na realidade, a lepra no passado era como se fosse HIV, alguns anos atrás. Hoje o HIV tem tratamento, tem coquetel. Bem no início, muitas pessoas morreram de HIV porque não tinha nada. Era uma sentença de morte, né? Quem tinha lepra já sabia que ia morrer. Mas o maior milagre também foi no próprio Naamã. Por quê? Naamã, ele foi curado não só da lepra, ele foi curado do orgulho, da soberba. Ele entendeu que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Eu achei muito interessante, 15 para... Como é que o tempo passa quando eu falo, né, gente? Já repararam isso? Eu não quero passar do horário, mas eu vou conseguir chegar até o final. No versículo 13, outra chave. Outra chave. Acompanhe na sua Bíblia aí. Acompanhe na sua Bíblia. Olha só. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te, ficarás limpo. Gente, aqui nós estamos vendo um líder bem assessorado. Isso aqui eu aprendo. Tá? Isso aqui eu aprendo. As pessoas que estavam do lado de Naamã fizeram toda a diferença para ele receber o milagre. E é por isso que eu gosto de ter pessoas top do meu lado. Entendeu? E é por isso que a gente gosta, né? Eu e o pastor Luciano, a gente sempre trabalhou dessa maneira. Preparar as pessoas que estão trabalhando do nosso lado. Fazer as pessoas crescerem quem está do nosso lado. Porque um líder bem assessorado, gente, é tudo de maravilhoso. Esses servos falaram: meu pai, se ele tivesse mandado fazer uma coisa difícil, a gente já está aqui, a gente já viajou, a gente está na porta do profeta, e agora o senhor está dizendo que não vai mergulhar, pelo amor de Deus, vai lá e mergulha. E aí, Naamã foi e mergulhou. Então, o potencial de um líder é determinado por aqueles próximos dele. Isso é muito importante. Olha só o que a Madre Teresa falou. Não sou católica não, mas ela falou algo muito importante que eu anotei aqui. Vocês podem fazer coisas que eu não posso. Eu posso fazer coisas que vocês não podem. Juntos podemos fazer grandes coisas. Olha que coisa linda, gente. Olha, isso é unidade, isso é junto, estamos juntos. Eu não sei fazer, mas você sabe. Isso aí você não sabe, mas eu sei. Um vai completar o outro. Olha só que coisa maravilhosa. Billy Graham, quem lembra aqui de Billy Graham? Grande evangelista, né? Que enchia auditórios. Hoje esses cantores famosos fazem isso, mas Billy Graham já fez isso há muito tempo, né? Ele enchia auditórios de pessoas para ouvir a palavra. O sucesso desse homem é resultado de um círculo íntimo. Eu já li a biografia de Billy Graham. Gente, eu estou sempre dando dica aqui. Leia a biografia de Billy Graham. Que biografia! Como tu aprende? A vida desse homem tem muito ensinamento. Quando eu li a biografia dele, eu vi lá as pessoas que faziam parte do círculo íntimo de Billy Graham. Não era qualquer pessoa que tinha acesso a ele. Eram pessoas específicas que tinham acesso a Billy Graham, e ele era muito seletista com as pessoas que andavam com ele, que trabalhavam com ele. E aí,
Aí aparece aí a Ruth, que é a esposa dele, né, meu amor? Tem que ter esposa do lado, né? Aquela esposa forte, né? Aquela esposa de pegada, não é isso? Billy Graham tinha a Ruth Graham, Grady Wilson, eu não tenho o nome aqui porque eu acho legal falar, né? Cliff Barros, George Beverly e Shea. Eles tornaram o Billy Graham maior do que ele poderia ser sozinho. Era uma baita equipe que assessorava Billy Graham. E aí, no versículo 14, Naamã desce, mergulha 7 vezes, conforme a ordem de Eliseu. A sua carne ficou sadia como de uma criança, ficou limpa como de uma criança. E aí, muito interessante, gente, o texto é maravilhoso. Quando você volta lá no texto, olha o 15. Lê aí na sua Bíblia. Voltou ao homem de Deus. Depois que o milagre aconteceu, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: agora eu reconheço que em toda a terra de Israel não há um Deus como Deus de Israel. Agora eu peço que você aceite um presente do teu servo. Não vou entrar no mérito do presente não, porque dá outra coisa aí. Mas eu vou falar o seguinte. Percebe? Quando Naamã chega, Eliseu não recebe ele. Deixa eu ver a reação dos irmãos. Quando Naamã chega, Eliseu nem não recebe. Quando o milagre acontece, Eliseu vai lá e recebe ele. Olha, gente. Então, fazia parte do processo. Processo concluído com sucesso. Vem cá, meu filho, deixa eu te dar um abraço. Você está curado. Viu que legal obedecer? Viu que legal ouvir a voz de Deus? Viu que legal que tem um Deus de Israel aqui que pode fazer? Então, gente, é um processo. É um processo. Às vezes a gente não entende. Às vezes Deus está usando o homem de Deus, a mulher de Deus, para dar uma orientação e você fica ressentido, você fica triste. Puxa vida, não era isso que eu queria. Eu esperava mais, gente. Faz parte do processo. Suporta o processo para você viver o teu milagre. Tem gente que não quer passar processo e não vai ter milagre. Sabe? E o resultado do milagre foi salvação, foi testemunho, foi general convertido. E ele falou assim: olha, já que tu não quer receber presente nenhum meu, deixa eu levar 2 mulas de terra aqui de Israel, porque eu vou jogar essa terra lá no chão. Na hora que eu tiver que entrar no templo daquele Deus que a gente tem que se curvar, vai ter a terra de Israel embaixo do meu joelho. Porque eu sei que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Gente, olha como é que esse homem ficou convertido. Então, qual é a lição de hoje, do texto de hoje? Você não pode melhorar enquanto estiver se enganando. Então, é forte, mas eu acho que todo mundo entendeu isso. Eu acho que todo mundo conseguiu entender. Você só melhora quando você diz: realmente eu tenho uma deficiência nessa área e eu vou fazer alguma coisa para Deus resolver isso na minha vida. Então Deus usa pessoas para ativar a nossa fé. Hoje tem uma palavra-chave nesse texto. Hoje é a palavra do milagre. Amanhã é uma palavra perigosa. Sabe? Cuidado com amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu vou tomar providência. Cuidado com amanhã. Muita gente pretende fazer a coisa certa amanhã, mas nunca faz. E para fechar, eu vou fechar com uma ilustração da própria Bíblia. Vocês lembram da história de Faraó? Quando Deus manda as pragas, né, para que o Faraó soltasse o seu povo, libertasse o seu povo. Vou falar aqui bem rapidamente para fechar. As rãs estavam absolutamente em toda parte. Na praga das rãs. Nas casas, nas camas, nos fornos das pessoas. Ninguém podia encontrar refúgio porque as rãs entraram em todos os lugares ali na casa dos egípcios. Faraó chamou Moisés e disse que ia obedecer a Deus se Deus removesse as rãs. Preste atenção. Então Moisés pergunta para ele: quando você quer que eu ore e peça para Deus libertar você das rãs? Gente, eu não estou inventando nada, tá? Em Êxodo 8, do 1 ao 10. Depois você lê e confere. Quando que você quer? Tudo bem, eu vou orar. Quando que você quer? Sabe o que Faraó disse para Moisés? Amanhã. Gente, as rãs contaminando tudo na casa dos egípcios. E Faraó disse para Moisés: não, amanhã você ora.
Essa história parece mentira, é incrível. Quem em sã consciência, vivendo essa situação, decidiria passar mais uma noite com rãs antes de Deus libertar delas? Parece tolice, mas nós fazemos isso também. A gente se mantém em ciclo compulsivo, com a nossa consciência culpada, com a nossa vida fracassada, sendo que poderíamos ficar livres se obedecêssemos ao Senhor. Então, o Senhor, Ele não vai além comigo, nem com você, além da última instrução que Ele te deu. Se Naamã não descesse do orgulho e mergulhasse naquele rio Jordão 7 vezes, ele ia morrer leproso. Porque Deus não ia voltar atrás, porque Ele não gostou daquilo que Deus falou. Você está entendendo? Tem um monte de gente vivendo uma vida de derrota, porque ela não quer obedecer ao comando de Deus. E deixa eu te dizer, se Deus mandou você pegar isso aqui e colocar aqui, para tu receber o teu milagre, se tu não fizer, tu vai morrer sem milagre. E a culpa não é de Deus. Essa que é a realidade. Então, você acha que Ele vai mudar de opinião sobre a nossa fornicação, sobre o nosso adultério, sobre a pornografia? Deus não vai mudar de opinião. Se Ele falou, tira isso da sua vida, você tem que tirar. Se Deus falou, abre mão dessa tua amargura, abre mão dessa tua falta de perdão, se você não fizer, tu vai morrer amargurado. Você acha que Deus, Ele volta atrás, Ele abre mão de princípios só para me agradar? Não, 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 não. O que Ele falou já está falado, já está estabelecido. E eu digo, Alessandra, não passe nem mais um dia com lepra. Alessandra, não passe nem mais um dia com rãs invadindo a sua vida. Irmãos, traga essa palavra para o teu coração hoje. Aquilo que Deus falou para fazer, faça. Aquilo que Deus falou para você abrir mão, abra mão para você viver o teu milagre. Sabe? Leva essa palavra no teu coração hoje. No final de cada decisão que nós tomamos na vida está o nosso resultado. Naamã poderia ter voltado leproso para casa, mas ele voltou curado. E a escolha é sempre nossa. Toda vez que a gente vem à igreja, Deus tem instruções novas para a nossa vida. Deus nunca nos deixa sem palavra. Eu aprendi isso na minha trajetória como cristã. Deus nunca nos deixa sem palavra. Você vê que o próprio povo de Israel, eu preguei isso sábado passado, o próprio povo de Israel foi para o exílio, desobediente, mas lá em Judá tinha Jeremias e lá no exílio estava Ezequiel pregando. Deus não deixou o povo sem profeta. Deus não nos deixa sem palavra e sem profeta. Se você está sofrendo, é culpa sua, porque Deus tem milagre para mim e para a sua vida. Deus tem coisas boas para fazer na minha e na sua vida. Às vezes você fala, mas as pessoas estão sendo abençoadas e eu não estou sendo. A culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. Vá além daquilo que Deus falou para você. Se Deus falou, faça, gente, faz, vai doer, é muito ruim fazer, é igual injeção, né? Eu, quando eu estou doente, semana passada eu fiquei com uma dor de garganta, eu falei, me leva no médico, eu vou pedir médico para passar logo uma bezetacil para mim, que eu vou resolver o meu problema. Eu não gosto de ficar tomando remédio. Eu cheguei lá, olha, estou com muita dor de garganta, passa uma bezetacil, o médico, que isso? Meu Deus, que isso? Você está querendo, tipo assim, querendo me ensinar a te medicar? Que isso, minha filha? Bezetacil não é assim, não. A sua dor de garganta não é bacteriana, é viral. Não é bacteriana, não é bezetacil. Eu falei, mas eu preciso de um remédio que eu fique boa. Ele, tudo bem, quer? Deu 2 injeções logo. Saí de lá com o bumbum doendo, o braço doendo, de tarde eu estava boazinha. Então, gente, tem coisa que dói, mas cura. E é tão bom ser curado. Então vai doer, mas fique curado. Receba a bênção de Deus nessa noite, amém? Leva a sua bênção para casa, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, né? Que Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Jesus. Se ela tivesse terminado 10 minutos antes, eu ia cantar o hino. Bom. Vamos nos colocar em pé, né? Glória a Deus. Quero convidar aqui o evangelista Michael, vem cá, Michael. Glória a Deus, aleluia.
o evangelista Michael vai estar ministrando para a gente terça-feira que vem. Mas pode deixar que eu não vou deixar ele hospedado no Tulipinho. Pode, tá bom? Maravilha, até merece, mas não vou deixar não. Né, Camila? Camila, a esposa dele, Deus abençoe, mano. Pai, Senhor, para todos. Amém. Muito bom. Camille fala assim, né? Eu só te levo em lugar bom. E eu falei com ela assim, amor, tenho certeza que Deus quer falar comigo. Não, eu falei então, assim, é muito bom estar com os irmãos, né? Amém. E os irmãos, é sempre uma honra estar aqui, né? Eu sou filho de Itaguaí, né? Mas hoje eu amo ser pet. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos lá. Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós somos apaixonados pela tua palavra. Louvado seja Deus. Nós amamos a sua palavra. Como é bom sairmos desse lugar hoje entendidos que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Como o Senhor, mais uma vez, usou a tua filha, a pastora Alessandra, Senhor, para falar com o nosso coração. Todas as vezes que nós estamos nesse lugar, Obrigada, o Pai. Senhor usa os teus filhos, as tuas filhas, para falar com a nossa vida. Nós somos gratos, Senhor, a tudo que o Senhor tem liberado sobre essa igreja, sobre a vida da liderança, sobre a vida do seu diaconato, sobre a vida dos irmãos. A nossa oração como igreja, que o Senhor venha derramar coisas grandes, Senhor, nesse Louvado lugar. seja Deus. Nosso desejo, como a Aleluia. filha pastora Alessandra disse, Senhor, que possa haver um crescimento, não apenas numérico, mas sim Aleluia. um crescimento, Senhor, de sabedoria, de entendimento, de ensino. Amém, Jesus. Nesse lugar, Aleluia. Senhor. Nós te louvamos por tudo, Senhor. Nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela semana, pelo decorrer da semana. Pedimos que seja uma semana de milagres, Senhor. Aqueles que estão aqui, que necessitam de uma porta aberta, Glória de uma a Deus. cura, de uma libertação, Verdade, de uma transformação. Jesus. Aleluia. Nós trazemos, Senhor, a tua palavra nesse momento e declaramos, Senhor, a Louvado libertação, seja o teu a nome, cura, a Jesus. bênção, o milagre, Aleluia. o renovo chegando, Senhor, na vida da tua Louvado igreja, seja o Pai. teu nome, Nós te Pai. agradecemos por tudo, Deus. No nome de Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos, pelo amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e que todos digam Amém. Deus te abençoe. Amém, Jesus.